Continuando a matéria da aula passada, que a gente viu os conceitos de limite e continuidade, agora a gente vai ver as derivadas no cálculo 2. Então, da mesma forma que antes, eu vou apresentar uma pequena revisão do cálculo 1, depois a aplicação, como o raciocínio muda para o cálculo 2, e depois um resumo com as fórmulas para vocês poderem usar aquele último slide lá para fazer exercício, enfim. Bem, revisando então no cálculo 1 o conceito de derivada, a gente tinha essa definição formal aqui que tem esse limite, eu vou explicar mais para frente por que ela é um limite, mas eu não vou dar tanto destaque para essa definição formal porque na verdade ela não é o nosso foco, não importa muito. Então a gente tinha ela e a definição formal era um limite, eu já vou explicar um pouco por quê. Antes disso, a aplicação prática, para vocês lembrarem como funcionava, era a regra do tombo. Então, por exemplo, se eu queria derivar essa função f de x, eu pegava o meu x ao cubo, o expoente ele era tombado, então ele vinha multiplicando, eu ficava com 3, e aí eu subtraía 1, então 3x ao quadrado. Da mesma forma aqui, meu 2 vai vir multiplicando, então eu vou ficar com menos 6, e 2 menos 1 dá 1, então é como se tivesse um 1 aqui, certo? O 3x, o x é como se tivesse 1 aqui, então 1 vem multiplicando, continua 3, e o x fica x elevado a zero, que é a mesma coisa que 1, então não precisa representar ele. As constantes elas não tinham derivada, então elas eram como se fosse um mais zero aqui, por isso que eu nem represento. E beleza, a função está derivada, é só fazer então essa regra do tombamento. Qual que é então a interpretação da derivada? Por que ela é um limite? Vamos entender um pouco. Eu poderia ter uma função, por exemplo, esse gráfico verde aqui, que seja o f de x, e eu vou escolher dois pontos dele, então um ponto A e B, o A localizado em x, que eu chamei, e o B ele seria x mais um certo deslocamento, x mais delta x. O meu resultado em y para isso seria então aqui f de x, que é o que está escrito aqui, e aqui seria a f disso daqui, f de x mais delta x. Então esses são meus pontos A e B, certo? Acontece que a derivada está relacionada com o conceito de coeficiente angular de uma reta, essa reta que foi traçada entre os dois pontos aqui. Então o coeficiente angular m a gente calculava desse jeito, e tendo a coordenada dos pontos é só subtrair um do outro, A variação de y vai ser o y final, que é isso daqui, menos o y inicial, e o x é a mesma coisa, o final menos o inicial. Então, a equação do coeficiente da reta, ela fica assim no final das contas. Para a derivada, eu vou começar, percebam que o meu ponto B estava mais ou menos aqui, Eu vou começar a aproximar esse ponto B do ponto A. O que isso vai acarretar? Eu vou ter uma diminuição na inclinação da minha reta nesse caso, então percebam que antes ela estava meio assim, Agora ela diminuiu um pouco. E o meu ΔX também diminuiu. Antes eu tinha uma distância que vinha, por exemplo, até aqui. Agora tem uma distância que vem só até aqui. Então o que eu vou fazer é sempre ir diminuindo essa distância, diminuindo esse ΔX do B até o A, e por causa disso a minha reta ela vai ir mudando de inclinação. A minha tendência é aproximar o ΔX cada vez mais próximo de zero, então até que os pontos eles fiquem um em cima do outro. Isso vai acarretar que o ângulo vai mudar ainda mais e a minha reta vai passar a ser uma tangente. Antes ela vinha aqui, ela era secante porque ela cortava em dois pontos. Agora a reta está vindo e está cortando a minha função em apenas um ponto. Ela corta e continua. Então essa é uma característica de uma tangente. No final das contas, a derivada, então, ela vai ser a mesma coisa que o coeficiente angular dessa reta, desde que ela seja tangente à nossa função, a curva, em um ponto. Ela pode ser interpretada também como taxa de variação, eu não vou explicar exatamente isso, mas quem fez os exercícios de cálculo 1 lembra desse termo, da taxa de variação. O que a gente tem aqui é a minha expressão para o coeficiente da reta, então percebam, vou voltar aqui atrás. O m é exatamente isso, e eu estou fazendo o limite disso daqui com ΔX tendendo a zero, porque eu fui aproximando meu ponto B, fui diminuindo meu ΔX até que ele ficasse praticamente juntinho aqui um do outro. Então eu estou tendendo ele a zero e aí eu faço um limite. Essa reta ela vai ser aproximadamente igual ao gráfico da função na proximidade daquele ponto. Então quanto mais um eu der aqui, quando eu for vendo, esse ponto B ele vai ser praticamente o mesmo valor do ponto que seria aqui na função. Então eles têm um valor muito próximo, muito difícil de distinguir, digamos assim. Até porque a gente tendeu o x a zero.
Bem, tendo revisado então essa questão da interpretação gráfica da derivada, que ela é a tangente e a função em um ponto, e também tendo revisado o limite formal, é importante a gente revisar as regrinhas de derivação do cálculo 1, né? Porque várias delas a gente vai conseguir aplicar no cálculo 2 ainda. Então tem todas essas aqui das derivadas de soma, derivadas de subtração, de multiplicação e divisão, de funções compostas com uma dentro da outra. Tem essas duas derivadas aqui que são meio clássicas, digamos assim, que é importante você saber o valor delas. Então a derivada de ln de x fica 1 sobre x, o e de x ele não muda quando é derivado. Tem essas três principais aqui derivadas, que são do seno, cosseno e tangente também, que é bom saber. O seno vira cosseno vira menos seno e por aí vai. Essas daqui elas não são tão importantes, mas podem ajudar também. Enfim, é importante que vocês revisem isso, porque muito do que está aqui vai conseguir ser aplicado no cálculo 2 também. Analisando agora as derivadas no cálculo 2, a gente vai ver que é necessário fazer uma derivada parcial. Por que isso? Porque agora eu estou tentando derivar uma equação, só que ela tem x e y, ela tem duas variáveis. Então como é que eu vou derivar duas variáveis ao mesmo tempo? Vai ficar uma coisa meio sem sentido. Então primeiro a gente faz a derivação em x, depois faz a derivação em y. Então podem ver que agora a gente tem uma representação diferente. Antes era, por exemplo, a derivada de f, a derivada da função, em relação a x. Para mostrar que eu estou fazendo uma derivada parcial, agora a gente usa esse símbolo aqui. Então a derivada de z, ou a derivada de f, né? Z é a mesma coisa que f de xy, eu escrevi dos dois jeitos aqui para vocês verem. A derivada da função parcialmente em x e a derivada da função parcialmente em y. Então a gente vai fazer duas derivadas dessa vez. Isso também pode ser representado dessa maneira, então a derivada da função em x e a derivada da função em y. Mas beleza, como é que vai funcionar? Quando eu for derivar em x, eu vou considerar tudo que não é x como constante, como se fosse um número, tipo 1 ou 2. E quando eu derivar em y, tudo que não for y eu vou considerar constante. Então vamos para esse primeiro exemplo aqui. Eu quero derivar essa função. Então vamos pegar esse primeiro termo aqui, xy ao cubo, e eu quero derivar ele em x. Se eu estou derivando em x, eu vou aplicar a regra do tombo no x. Então eu tenho meu x elevado a primeira aqui, o meu 1 desce multiplicando, o meu x fica 1 menos 1, 0. E o meu y ao cubo, ele é uma constante, como eu disse. É como se fosse, por exemplo, 3 ao cubo, sei lá, seria 9, então eu só ia deixar ele multiplicando aqui. Então, como ele é como se fosse uma constante, eu só vou repetir ele aqui, y ao cubo. 1 vezes x elevado a 0 vai dar 1, então eu posso esquecer isso, e eu fico com y ao cubo, que é o que está aqui no primeiro termo. Beleza, vamos ver agora por outro termo para revisar de novo. Então agora aqui eu tenho 3x ao quadrado, y. Se eu estou derivando em x, eu vou fazer a regra do tombo em x. Então 2 multiplica o 3 vai ficar 6. O meu 2 vai ser subtraído de 1, então x elevado a primeira. E o meu y ele é uma constante. Imagina que o y é esse 3 aqui, certo? Ele é um número, ele não tem... nesse caso eu estou vendo ele como se fosse um número. Então eu só vou repetir ele aqui, da mesma forma que eu repeti esse 3. Na verdade ele seria, né, 3 vezes 2, por isso que virou 6. Então ó, eu só repeti, só repetir. Não tem diferença nenhuma entre esse 3 e esse y nesse caso. Então eu vou ficar com 6xy. 6xy. Essa foi a derivada em x, agora vamos fazer em y. Então agora em y eu vou considerar tudo que não for y constante. Estou derivando em y. Primeiro termo ali, xy ao cubo. Se eu estou derivando em y, eu vou aplicar a regra do tombo no y. Então, 3 desce multiplicando, o y vai ficar ao quadrado, porque eu vou subtrair 1. E o meu x, ele é como se fosse uma constante, é como se fosse um número. Então eu só vou repetir ele aqui porque ele não vai ser alterado. 3xy ao quadrado. Segundo termo agora. 3x ao quadrado y. Vou aplicar a regra do tombo no y. Então, 1 vezes y elevado a 0. Esse termo aqui, ele é uma constante. É um 3 vezes algum outro número, por exemplo. Uma constante, um 2, um 3. Então, eu vou repetir ele. Vezes 3x ao quadrado.
Isso daqui eu posso esquecer. 3x², 3x². Então é isso, se você está derivando em uma variável, você vai aplicar a regra do tombo nela e vai ignorar as outras, vai considerar as outras como números. Pense nela como números tipo 1 ou 2. Caso não tenha ficado tão claro para alguém, mais para frente eu vou fazer outras derivadas, então vocês vão acabar entendendo. A definição formal agora no cálculo 2, eu coloquei de dois jeitos aqui, pode ter até mais, então tem a definição da derivada parcial em x e em y aqui, em x e y aqui. No fundo é a mesma coisa, só que ele está escrito de dois jeitos. Aqui eu tenho derivada no ponto x0 e y0, então x tendendo a x0 e y tendendo a y0. E aqui eu tenho uma maneira um pouco mais geral de falar que é com h, mas não precisamos se atentar tanto a essa definição formal, porque ela é o que a gente menos usa na prática. O que eu queria falar é em relação a como vai ficar o desenho. Lembra que no cálculo 1 a gente tinha, né, o eixo aqui, a nossa curva, e eu tinha dois pontos, e ia aproximando esses pontos até a distância tender a zero, essa distância aqui, e aí eu ia ter uma reta tangente em um único ponto aqui. Como aqui eu estou fazendo duas derivadas parciais, eu vou ter duas retas tangentes, então eu tenho a minha reta tangente em x e em y. E o cruzamento delas vai me dar um plano, né? Imagine isso daqui como um quadradão, por exemplo. Seria um plano. Então depois a gente vai ver mais para frente o plano tangente a esse ponto aqui, por exemplo. Mas eu só queria fazer essa comparação gráfica. Então aqui eu tenho uma derivada. Como aqui eu tenho duas dimensões, eu vou ter duas derivadas formando duas retas tangentes a um ponto. E essas duas retas vão formar mais para frente um plano que a gente vai analisar também. Como eu disse, eu não vou dar tanto destaque a essa definição formal da derivada. Mas, por exemplo, se a gente quisesse derivar essa função aqui, que ela tem essas duas caras, né, quando ela está em um ponto diferente de 0, 0 e quando ela está no ponto 0, 0, e supondo que eu quero derivar ela em 0, 0, então eu vou ter que fazer duas derivadas, porque eu estou no cálculo 2, a em x e a em y, e é só vir aqui e pegar essa fórmula da definição. Então, a fórmula está aqui, o ponto que eu quero é 0, 0 aqui no exercício. Você vai pegar a fórmula, aplicar os valores e resolver o limite. Então, não... eu vou passar um pouco batido por isso daqui, mas vocês podem dar uma lida. Enfim, é basicamente pegar a fórmula, aplicar os pontos e resolver o limite. As derivadas parciais eu posso fazer elas em ordem superior também. O que seria isso? Eu tenho uma função, aí por exemplo, eu derivei ela em x. Eu posso derivar ela de novo em x. Aí eu represento com esse x ao quadrado e esse símbolo da derivada parcial ao quadrado. Ou eu posso ter derivado ela em x e depois derivar em y. Então, primeiro foi o x, ele fica mais para a direita, depois foi o y e foi duas vezes. Então, esse número aqui ele sempre vai indicar quantas vezes eu derivei, e essa sequência aqui vai mostrar qual foi a sequência de derivadas que eu fiz. Percebam que quando eu tenho, por exemplo, em x e y aqui, ela é chamada de mista. Então vamos analisar essa função aqui. Derivando ela em x, esse primeiro termo é x elevado a 1, y ao cubo. Se eu estou derivando em x, o meu x vai sofrer a regra do tombo, então vai ficar 1x elevado a 0, y ao cubo, porque isso daqui é uma constante, então eu só repito ela. Isso daqui sai e eu fico com y ao cubo. Meu outro termo, 3x ao quadrado y. Se eu estou derivando em x, fico com 6x elevado a 1, e o meu y continua porque ele é uma constante. Então, beleza, eu derivei uma vez aqui. Se eu derivar de novo, se eu derivar pela segunda vez em x, é só pegar essa função e fazer a derivada dela em x de novo. Então, por exemplo, y ao cubo. Se eu derivar em x, é como se isso daqui fosse uma constante, certo? E a derivada de qualquer constante é zero. Então, nem vai aparecer aqui. Meu outro termo, 6xy. É como se tivesse 1 aqui, então vai ficar 6 vezes 1, 6. X vai ficar elevado a zero, então vai sumir, e o y continua. Então pronto, derivei duas vezes. Mas se ao invés de derivar duas vezes em x, eu tivesse derivado duas vezes, primeiro em x, que foi o que eu fiz, e depois em y, eu teria que fazer essa daqui em y.
Então ficaria 3y², agora que eu percebi que está errado aqui, ficaria 3, eu vou corrigir depois isso no slide, mais meu y aqui está elevado a 1, então vai multiplicar por 1 e vai sumir 6x. Então, dependendo da ordem que você fizer, você vai escrever, né, seguindo essa coisa aqui. Se fosse derivar de novo, isso daqui ficaria esse símbolo elevado ao cubo de f, e aí x elevado ao cubo, e por aí vai. Dando dicas igual na aula passada, então vocês podem usar aquele mesmo site, o Simulab, para conferir, lembrando, conferir os exercícios. Então, deixei o link aqui para a derivada. Vocês podem ver, tem a derivada parcial. Se você quiser fazer em x ou em y, é só trocar aqui. E aí vocês colocam, por exemplo, y ao cubo e colocam em ir. Aí ele vai calcular, vai te dar a resposta e os passos aqui, igual eu tinha falado na última aula, é um ótimo recurso para você conferir seus exercícios. Em relação às derivadas mistas, que era quando aparecia, né, os dois, eu derivava primeiro em x e depois em y, ou primeiro em y e depois em x, a gente vai perceber que elas têm essa igualdade. Não importa muito bem a ordem que eu fizer a derivação, primeiro em x ou em y, elas vão ser iguais. Para isso, as derivadas têm que ser contínuas, mas praticamente todas as funções que a gente vai ver no curso de Cálculo 2, a gente pode aplicar isso daqui como se fosse verdade. Então, aqui tem essas duas maneiras de escrever. E o destaque que eu dei aqui é para a maneira com que você lê. Se eu estou lendo isso daqui, eu estou falando que primeiro eu derivei em y e depois em x. Aqui é ao contrário, você lê da direita para a esquerda. Então, primeiro foi em y e depois em x. O sentido ele é diferente da leitura. Então, aqui eu dei um exemplo desse teorema. Se eu derivar essa função aqui, ela é igual, né, nessas duas linhas, é a mesma função. Se eu derivar ela primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x, o meu resultado vai ser o mesmo. Então, mostrando a aplicação desse teorema aqui. Agora vamos à regra da cadeia. A regra da cadeia é usada quando eu tenho, por exemplo, a minha função z, que depende de x e y. Isso a gente já aprendeu, né? Não é nada de novo. Então, minha f de x e y, que é o meu z, eu tenho meu z dependendo de x e y. Até aí tudo bem. Mas e se o meu x depender de t e o meu y também depender de t? Então, aqui um exemplo. Eu tenho a minha função, só que esse x que está aqui, ele está em função de t. E esse y que está aqui, ele também está em função de uma outra função de t. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer a derivada da minha função em t, tipo, fazendo esse pulo aqui, né? Como que eu posso fazer isso? Minha primeira opção é substituir os valores de x e y e fazer a derivada. Então, eu vou pegar esse valor de x aqui, eu vou colocar aqui ao quadrado, vou colocar aqui, vou pegar esse valor de t, vou colocar aqui, e aí eu faço a derivada, né? Eu vou ter uma função, no fim das contas eu vou ter uma função z cheia de t. Eu derivo ela e beleza. Resolvi de uma maneira simples até. Ou a minha segunda opção é aplicar a regra da cadeia, que é sobre o que esse tópico diz. Então, a regra da cadeia, ela dá essa fórmula aqui para que você possa fazer diretamente a derivada da sua função em função de t, né? De um parâmetro pulando para o último. Percebam que é importante aqui a diferença. Eu estou derivando, quando eu tiver o meu d, eu estou derivando de acordo com o cálculo 1, então é como se eu tivesse só uma variável. Mas quando eu tenho esse símbolo aqui, é uma derivada parcial, então eu vou derivar só em x, que eu vou derivar só em y. Então tem essa diferença desses símbolos. Eu não vou resolver esse exemplo, porque vocês vão ver mais pra frente. Vão ter várias fórmulas e ficaria muito trabalhoso e muito cansativo resolver. Ia demandar muito tempo. Mas provavelmente quando eu for resolver exercícios eu vou fazer exemplos disso. Mas a fórmula que você aplica é essa daqui. Então é só você pegar nessas equações z, y e x e ir derivando da maneira que a gente já sabe, e você vai chegar no mesmo resultado que esse daqui. O que vai acontecer com dois parâmetros é que agora eu tenho a minha função z dependendo de u e v, por exemplo, e o meu u e v ele está dependendo de x e y. Então aqui eu tinha z depende de um e esse depende de outro. Aqui eu tenho z depende de um e esse depende de outros dois, não é só um agora, são dois. Então, como é que eu posso fazer minha derivada de z diretamente em x ou diretamente em y, né? Ignorando esse meio termo aqui?
A minha primeira opção é, assim como lá no caso que a gente viu atrás, fazer a substituição. Então eu vou pegar o meu u e vou substituir ele aqui e aqui. Vou pegar o meu v, vou substituir ele aqui. E aí eu vou fazer as derivadas parciais. Percebam que aqui são as parciais, né, em x e y. Ou eu posso aplicar uma fórmula também, que é a minha segunda opção. Ela fica um pouquinho maior e elas são duas, porque agora é a derivada parcial em x e em y. E agora todas aqui são parciais, né? Vou fazer z em relação a u em relação a x e por aí vai. Mas resolvendo essa equação aqui não é tão complicado, é só você ir analisando aqui e substituindo. Você vai chegar no mesmo resultado do que se você fizesse substituição direta. Com 3 parâmetros agora é o mesmo, literalmente o mesmo raciocínio das outras duas. Então o meu z, ele depende de 3 letras, e cada uma dessas letras depende de outras 3. De novo, eu posso fazer a substituição, né? Pegar o valor de x e colocar aqui, etc, etc, e depois calcular cada uma das derivadas parciais, ou aplicar a fórmula, que agora ela tem 3 estágios, e ela é um pouquinho maior também, mas literalmente não muda o raciocínio. Ela só fica maior porque eu tenho mais termos. Então, de novo, caso esse negócio da regra da cadeia não fique tão bem explicado aqui, eu vou fazer exercícios mais para frente para demonstrar. Passando para o próximo tópico, agora é o vetor gradiente. O vetor gradiente ele vai apontar para a gente a direção de maior crescimento da função em um determinado ponto, e ele vai ser perpendicular, então ele vai formar 90 graus aqui, né, com as curvas de nível. Para quem não lembra exatamente o que é um vetor, é só lembrar do que a gente já estudou em física, por exemplo, lá na escola, que ele é um símbolo que representa intensidade, direção e sentido, então ele é uma setinha, né, mostrando o tamanho da seta indica a intensidade, a direção e o sentido, enfim. Isso seria um vetor. O vetor gradiente, então, vai ser representado por esse triângulo aqui, e as coordenadas dele, né, porque ele vai estar no plano cartesiano aqui, vão ser x vai ser a derivada parcial em x, e y vai ser a derivada parcial em y. Não é nada demais. Então, dando um exemplo aqui, tem essa função x² mais y². O meu vetor gradiente vai ser a derivada parcial disso daqui em x, que é 2x, e a derivada parcial disso daqui em y, que é 2y. Então, se eu quiser saber nesse gráfico aqui, por exemplo, o meu vetor gradiente no ponto 1, 1, é só eu pegar o 1, substituir aqui em x, pegar o 1, substituir aqui em y. Então, eu vou ter 2, 2, esse daqui é o meu vetor. Então, aqui, ó, no meu ponto 1 e 1, eu tenho 2 e 2 de tamanho para o meu vetor. Em relação ao que eu disse do sentido de crescimento, né, do maior crescimento da função, ou de decrescimento também pode ser, eu vou dar uma pequena explicação aqui. Então, imaginem que a gente tem essa função, que eu já apresentei em outras aulas, e ela é essa metade de esfera aqui. Se eu estou aqui embaixo, certo? Aqui nesse plano, e eu quero subir até o topo dessa esfera, qual que é o caminho que eu vou fazer menos esforço? Digamos que eu vou chegar lá mais rápido. Eu posso vir diretão, fazer uma linha reta aqui, subindo nessa esfera até chegar lá. Seria o caminho com mais esforço, mas também mais rápido, né? Ou eu posso vir percorrendo ela aqui, fazendo uma espiral, então eu ia andar bem tranquilo, lá atrás, vem aqui, até eu chegar aqui. Então eu teria que fazer menos esforço, eu estaria andando numa inclinação menor, só ia demandar um pouco mais de tempo. Mas enfim, ia demorar muito mais. Então o que eu quero dizer é que o crescimento ele é muito mais rápido assim do que em algum outro sentido, nessa função, né, nesse caso. Então essa reta que eu fiz aqui, por exemplo, ela poderia ficar aqui, certo? Isso daqui está representando o meu sentido de maior crescimento da minha função. É um vetor gradiente, então eu tenho as minhas curvas de nível. Então eu tenho minhas curvas de nível aqui, né, que eu já expliquei. O vetor ele vai ser sempre perpendicular a essas curvas. E nesse caso, para dentro é meu sentido de maior crescimento, porque se eu estivesse aqui fora e quisesse entrar nessa função, é muito mais fácil eu ir direto em direção ao 0, 0, digamos assim. Então, percorrendo toda essa questão aqui. Analisando essa outra função, seria exatamente o contrário. Então, eu estou bem aqui no meio, vamos supor, e eu quero saber para onde que eu vou crescer mais rápido. Eu posso fazer aquela espiral lá e etc.,
mas meu sentido de crescimento mais rápido seria diretamente para fora, porque percebam que ela forma essa curva exponencial aqui. Então, meu vetor aqui em 0, 0, ele poderia ser isso daqui, por exemplo. Eu estou vindo nas curvas de nível, né, como sempre, mas ele está vindo bem para fora, exatamente o contrário daqui que está entrando. Voltando aqui nesse primeiro exemplo, se a gente fosse pensar em 3D, como que é o vetor gradiente, imagine que eu escolhi aqui nessa superfície um ponto, então esse ponto aqui, certo? E aí eu fiz a derivada dele, então eu fiz a reta tangente passando por esse ponto, que depois vai formar o plano que eu falei, enfim. Então eu tenho essa reta passando nesse ponto. O meu vetor gradiente está relacionado diretamente com essas derivadas, né? Como eu disse, a coordenada x dele é a derivada da função em x, e a y é a derivada da função em y. Então, o meu vetor gradiente ele teria mais ou menos aqui, né? Posso descer ele. Como eu disse, ele está entrando nesse caso aqui, então ele estaria aqui nessa superfície, né? Nessa curva de nível, entrando em direção à origem. Lembrando que ele é sempre perpendicular à curva de nível, então ele está nesse plano aqui, no plano XY, certo? Se eu pegasse um outro ponto aqui, por exemplo, eu teria, né, a reta tangente também, e aí o meu vetor gradiente, enfim, estaria apontando, aqui para o 0, 0, que é a direção de maior crescimento, como eu disse. Quanto mais diretamente você for, né, se você fizer isso daqui, é a sua maior direção de crescimento até o topo da função. A gente tinha analisado ali atrás quando o vetor gradiente tinha duas coordenadas, mas se a gente tiver numa dimensão maior, por exemplo, no R3, que eu expliquei lá na primeira aula, então tem um W que está em função de x, y e z. O meu vetor gradiente ele vai ter três coordenadas, então tem a derivada em x, a derivada em y e agora a derivada em z. E por aí vai para todos os outros, para as outras dimensões, né? Então, dependendo de quantas variáveis eu tiver, eu vou ter tantas coordenadas para o meu vetor gradiente. Agora, em relação ao plano tangente que eu comentei, que seria, né, a junção das duas retas tangentes das derivadas parciais. Então, no cálculo 1, a gente tinha uma função e a gente encontrava uma reta tangente. Eu até repeti aqui, né, o que a gente falou lá no cálculo 1. No cálculo 2, a gente vai ter uma superfície e vai encontrar um plano tangente a essa superfície. No ponto de tangência, o plano ele também vai se confundir com a superfície da mesma forma que acontecia aqui no cálculo 1. Então, a função se confundia com o valor da reta ali naquele ponto. Falando por enquanto só em relação à equação do plano, né, não do plano tangente, só dando uma revisada nisso, o plano ele vai poder ser definido por essa equação aqui, desde que ele passe por um ponto P, que tem essas coordenadas, então percebam que essas coordenadas elas estão aqui na equação, né? Com um vetor normal, ou seja, um vetor que esteja perpendicular à superfície aqui, por exemplo, com as coordenadas A, B e C, que também estão aqui na equação. Então, vamos tentar montar um plano. Se eu der para você desenhar o plano, 2x mais 3y mais z igual a 6. Como que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada no GeoGebra, lembrando que o link está aqui. Obviamente, com a ajuda do GeoGebra, eu posso simplesmente escrever a equação aqui, e aí eu tenho um plano desenhado. Mas caso eu não conseguisse fazer isso, eu ia tentar encontrar 3 pontos que pertencem a esse plano para poder traçar ele, porque com um ponto só eu não consigo traçar, nem com dois, né? Eu teria só uma reta. Então, como que eu posso fazer isso? Primeiro eu vou considerar todas as posições menos o x como zero. Então, se meu y for zero e meu z for zero, eu vou ter 2x igual a 6. Então, meu x vale 3. Depois, todas as posições menos o y vão valer zero. Então, isso daqui é zero, isso daqui é zero. Eu fico com 3y igual a 6. Então, meu y é 2. Isso daqui está escrito no slide, tá? Então, não se preocupem. Está aqui nesse cantinho. E se eu considerar meu x e meu y como zero, eu teria que z é igual a 6. Então, eu descobri esses 3 pontos aqui. Por que eu fiz isso? Para eu saber onde é que esse plano está intersectando cada um desses eixos, né? E aí, juntando esses 3 pontos, eu consigo achar o plano. Percebam que ele passa exatamente aqui, onde estão esses 3 pontos. Então, vamos pegar esse ponto A aqui, o 300, e testar ele lá na equação. Vou voltar aqui para o slide. Então, eu tenho aqui que o meu ponto A, ele tem 3, 0 e 0. Então, eu já sei esses valores aqui. Portanto, eu vou ter A vezes x, A vezes menos 3, certo? A vezes x é x, A vezes menos 3, menos 3A.
Da mesma forma, b vezes y, b vezes zero, que é o y0 aqui, vai dar by. C vezes z e c vezes menos zero. Aqui é o z0, vai dar cz igual a zero. Se eu passar esse 3a para lá, eu fico com essa equação aqui. E a equação que eu dei para vocês é essa daqui. Então percebam que eu disse, né? O vetor normal ele tem coordenada a, b e c. Então o meu a ele é 2, o meu b ele é 3, o meu c é 1, e aí de novo, né? Meu 3a é igual a 6, então a é 2. Então o que a gente pode fazer é tentar traçar o vetor lá no GeoGebra, o vetor normal, para ver como é que ele é. Então se eu traçar um vetor v com coordenadas 2, 3 e 1, percebam que ele é um vetor normal ao plano, certo? Ele é perpendicular ao plano, 90 graus aqui, e é meu vetor normal. Agora, em relação ao plano tangente, as equações vão mudar um pouco. O nosso ponto que o plano está passando ainda vai ser chamado assim, x0, y0, z0, mas a minha equação do plano ela vai ter as derivadas parciais no ponto de x e y, e o meu vetor normal vai ter menos a derivada parcial no ponto de x, menos a derivada parcial no ponto de y, e o z sempre vai ser 1. Lembrando que aqui está escrito z0 é a mesma coisa que f de x0 e y0, certo? Então agora vamos ver um exemplo para poder aplicar essa equação do plano. A gente tem essa função aqui, nesse ponto, que é descobrir o plano tangente nesse ponto, essa equação. Então eu reescrevi aqui a equação que a gente viu aqui atrás, né? É a mesma coisa. E eu vou substituir então esse 0, 0 e 2 em x0, y0, z0. Então z0 vira 2, x0 vira 0, y0 vira 0. Eu vou pegar a minha equação e vou derivar ela em x, que eu já fiz na calculadora para não atrasar tanto. Então aqui está a derivada dela em x e aqui está a derivada dela em y. Só que eu quero a derivada no ponto x0 e y0. Então, o meu x0 e y0 é 0 e 0. Eu vou vir aqui e vou colocar 0, 0 e 0. Isso vai me resultar em menos 0 sobre 2. E aqui também, substituindo, vai dar menos 0 sobre 2. Então, como vai dar 0 e 0 aqui, eu posso cortar todos aqui, né? 0 vezes essas coisas vão dar 0. Aqui também. E eu fico com o meu z igual a 2. Então, a aplicação é basicamente, você pega o ponto, substitui os valores de z0, x0 e y0, faz as derivadas, que a gente fez aqui, as duas derivadas da equação em x e y, substitui de novo os valores e aplica para ver no que vai dar. Então, deu que o plano é z igual a 2. Já está desenhado aqui, mas vamos lá para o GeoGebra para dar uma olhada. Então, aqui já dá para ver a superfície em roxo da equação, o plano que está tangenciando aquele ponto P lá que a gente definiu. E percebam que, então, a tangência é quando o plano passa e encosta apenas naquele ponto ali, certo? Eu já fiz aqui o vetor normal ao plano também, que ele era definido aqui, lembra, por menos a derivada no ponto, que a gente viu que era 0, menos a derivada no ponto 0 também, em x e y, e aqui sempre vai ser 1. Então, eu já fiz aqui o vetor 0, 0, 1, ele está perfeitamente ali normal, né, perpendicular ao plano. Uma coisa que eu descobri no GeoGebra que ajuda bastante também, que é uma dica, é que tem uma calculadora de planos. Então eu já mostrei para vocês a calculadora de limites de duas variáveis, a de derivada e agora essa daqui é a de planos. Então vamos lá dar uma olhada. Ela foi feita por uma pessoa aqui, o GeoGebra ele tem meio que uma seção que é um fórum que as pessoas podem postar o que elas já fizeram. Então, o que você vai fazer é entrar aqui com a equação da superfície, né? Nesse caso é essa daqui, aqui já veio como padrão. Você vai escolher um ponto para fazer o plano tangente. Então, lá no nosso caso, a gente tinha um ponto que a gente escolheu. Aqui, por exemplo, eu escolhi 1 e 1, e o ponto está ali. Quando você ligar aqui o plano tangente, ele já vai te dar exatamente, né, o plano tangente ali ao ponto e a equação dele. Então, isso daqui também é ótimo para vocês conferirem. Se vocês fizeram um plano tangente, descobriu a equação dele, quer testar, ao invés de ter que ir no GeoGebra e digitar tudo, vocês podem vir aqui, só colocar o valor que você quer, e aí ele já te retorna certinho a equação do plano.
Tem também como colocar o vetor aqui, mas sinceramente eu estou usando ele mais para ver o plano mesmo, que é o mais importante. E fica aí essa dica então. Só para esclarecer, quando você está mexendo aqui, você tem que segurar o botão direito, tá? Ele é um pouquinho diferente dos outros. No exemplo 2, eu estou perguntando se é possível determinar o plano tangente a esse gráfico na origem, no ponto 0, 0, 0. Então eu vou entrar lá no GeoGebra para mostrar para vocês por que não é possível. O problema daquela equação ali é que ela está pedindo para a gente essa função em azul aqui, certo? Que parece esse cone. E o plano tem que estar tangente a esse ponto. Só que percebam que, se eu desligar o plano e o ponto, o vértice dele aqui é diferente daquele círculo lá que a gente fez antes no último exemplo, né? Ele é um ponto bem, como posso dizer? Ele é um ponto bem pontudo, digamos assim. Ele é uma ponta mesmo, ele não tem uma superfície curva nem nada. O que isso vai permitir a gente analisar? Que aqui nesse ponto, os planos tangentes, eu fiz aqui um plano, né, com a equação do plano, e eu criei as variáveis r, s e g para poder variar esse plano. Então, eu vou deixar essa g fixa aqui e vou ligar essas duas. Percebam que todos esses planos que estão aparecendo aqui, ele vai cortar ali talvez, Esses planos que cortam não, ignorem eles. Mas todos esses planos aqui, todos são infinitos planos que são tangentes àquele ponto. Aqui de novo ele vai cortar, esses daqui não contam, porque aí eles não são tangentes, né? Mas todos esses planos aqui que não estão cortando, eles são tangentes. Então o que isso me leva a entender? Que existem infinitos planos tangentes a esse ponto que eu estou pedindo. Logo, a função ela não tem derivada, ela não é diferenciável e não é possível determinar apenas um plano, porque eles são infinitos. Isso não acontece aqui porque, por exemplo, nesse plano, se eu fizesse isso de variar tudo, qualquer mínima variação que eu fizesse, ele já ia acabar cortando em um outro ponto aqui. Porque ela não é, né, aquele vértice, não é? Tanto que em funções, né, se eu pegar, tipo, no cálculo 1 mesmo, fazer uma função assim. Nesse ponto aqui, eu tenho uma derivada, beleza. Mas se eu tiver uma função assim, que seja mais pontuda, igual eu disse, a derivada nessas regiões aqui ela não existe, porque percebam que eu posso ter, né? Percebam que eu posso ter uma reta que passa aqui, aqui, aqui. Então tem vários ângulos que eu posso fazer, eu tenho infinitas retas tangentes. Assim como nesse caso aqui eu teria infinitos planos tangentes a esse ponto. Aqui isso não aconteceria, lembrando porque qualquer inclinação que eu fizesse ele já ia cortar em algum outro lugar aqui. Para finalizar, agora a gente vai analisar a diferenciabilidade, que é na verdade a mesma coisa que derivabilidade, então essa é a função, ela pode ser derivada, digamos assim. Ela é uma função diferencial em um ponto, x0, y0, se ela satisfazer toda essa condição aqui. Então percebam que isso daqui é bem parecido com a equação do plano, né? Isso daqui seria a mesma coisa que o z0, então deixa eu voltar aqui. Seria bem parecido, z0, as funções em x multiplicado por x menos x0, enfim. Percebam que é bem parecido, z0, as funções multiplicado pelos pontos, dividido pela distância, né? Lembrem que essa raiz aqui eu já apresentei lá no começo da parte de limites, eu acho, que é a mesma coisa que uma distância entre dois pontos, né? Essa raiz aqui. Então vocês vão pegar o ponto que ele te deu, calcular esse limite enorme aqui, é literalmente só substituir todos os pontos aqui, e aí você vai saber se ela é diferenciável ou não, se o limite for igual a zero. Outra maneira de analisar a diferenciabilidade é que a função diferenciável em um ponto vai ser contínua naquele ponto. Se ela for diferenciável nesse ponto, ela vai ter derivadas parciais naquele ponto. E se essas derivadas existirem e forem contínuas no ponto, então a função é diferenciável naquele ponto. Então são 3 condições aí para ela ser diferenciável. É importante ressaltar que as recíprocas são falsas. Então, por exemplo, não é só porque ela é contínua que ela vai ser diferenciável. Não é só porque ela tem a derivada parcial naquele ponto que ela vai ser diferenciável. Então você só consegue fazer uma coisa meio que vindo daqui para cá, não dali para lá, né? Ela não é a recíproca, ela não é verdadeira. Um exemplo bem simples disso, então eu estou perguntando se essa função é diferenciável na origem, ou seja, no 0, 0.
E a maneira mais fácil de eu fazer isso é sempre verificando a continuidade, porque se ela não for contínua, ela não é diferenciável, certo? Se ela não for contínua, ela não vai ser diferenciável. Então eu vou lá na aula passada que eu ensinei como é que eu analiso a continuidade, eu vou testar as duas condições, e nesse caso aqui eu vou perceber que na realidade ela não é contínua. Se ela não é contínua naquele ponto, ela não vai ser diferenciável por causa dessas coisas que eu disse aqui atrás. Então é muito mais fácil você, ao invés de aplicar essa fórmula inteira, você tentar analisar se ela é contínua, se ela tem derivadas, enfim, tentar provar esses pontos aqui. Para finalizar de vez, agora tem aqui o resumo das fórmulas, então tem bastante coisa dessa vez. Aqui a gente tem a definição formal das derivadas. Aqui são as regras da cadeia, né, para um parâmetro, para dois parâmetros e para três parâmetros. Aqui em relação ao vetor gradiente. Isso daqui, essas três são do plano tangente. Isso daqui é em relação às derivadas superiores, né, de ordem superior. Então, se eu for primeiro em x, aí depois em x de novo ou em y, enfim, aquilo lá. Aquela igualdade que eu disse das derivadas mistas, então, que na maioria das vezes essa daqui vai ser igual a essa. E aqui em relação à diferenciabilidade, que foi essa última fórmula gigante que eu apresentei. Então, novamente, é a mesma conversa que na aula de limites, né? A partir da introdução às derivadas, que a gente começa a falar de derivadas, tem muito conceito, muita fórmula diferente, enfim, a aula fica bem grande. E não dá para eu colocar tanto exemplo na aula, mas eu acho que já ajuda bastante o que eu fiz aqui. E eu estou planejando, então, fazer as aulas de resolução de exercícios, então, eu não sei se vai ser uma videoaula propriamente dita, ou se vai ser um documento que eu vou postar, mas enfim, eu vou avisar vocês. E é isso, lembre-se de usar as calculadoras lá que eu mostrei, as três, para conferir os exercícios. Podem usar o slide à vontade aí para conferir as coisas também. Obrigado a quem acompanhou até o final dessa aula e até a próxima aula.